Olá, que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA do Ponto Geek, curadoria de notícias por Gordo Geek. Hoje é 28 de maio de 2025. Bem-vindos à nossa exploração de hoje. Vamos abrir a caixa preta dos nossos celulares e investigar o coração que pulsa lá dentro, o SoC, ou System on a Chip. Já parou para pensar o que realmente faz esses aparelhinhos serem tão inteligentes? Olha, para guiar a gente nessa jornada, temos aqui um artigo bem completo do Ponto Geek sobre essa revolução silenciosa dos SoCs, e também um documento técnico mais denso, o História SoC.pdf, que mapeia toda a evolução e quem manda nesse mercado hoje. E a nossa missão hoje é entender como saímos daqueles celulares que mal cabiam no bolso e só faziam ligação para os verdadeiros supercomputadores portáteis que temos agora, focando nesse componente-chave, o SoC. Bora desvendar esse mistério? Com certeza. É uma história incrível de miniaturização, sabe? Uma briga de gigantes da tecnologia e inovações que, sinceramente, mudaram a forma como a gente vive, trabalha, se diverte. Entender o SoC é a chave para entender não só o smartphone, mas para onde a tecnologia móvel está indo. É fascinante. Então vamos começar rebobinando a fita, lá para os anos 80 e 90. Quem lembra do famoso tijolão, o Motorola Tynatec de 84? Pesava quase 800 gramas, dá para acreditar? Nossa, e a bateria durava quanto? 1 hora. Mal chegava a 1 hora de conversa, era basicamente para ligar e, bom, se sentir muito importante, né? Exatamente. E custava uma fortuna, né? O equivalente a dezenas de milhares de reais hoje, se a gente for converter. Depois vieram os clássicos dos anos 90, como os da Nokia, Siemens, o indestrutível Nokia 3310. Quem não teve ou desejou um daquele? Ícone, total. Mas a função era bem simples, né? Voz, SMS... Isso, talvez uma agenda e, claro, o jogo da cobrinha. Era o máximo de entretenimento ali. Verdade. E o que tinha dentro dessas máquinas? Nada de processador superpoderoso, imagino. Nem perto disso, nossa. Eram circuitos bem mais simples, sabe? Microcontroladores básicos, muitas vezes baseados em arquiteturas como a ARM9 ou até designs proprietários das próprias fabricantes. O foco era total em eficiência energética. Ah, para a bateria durar, né? Exato. E nas funções básicas, fazer e receber ligações, mandar mensagens. O software era um firmware embarcado, bem diferente dos sistemas operacionais complexos que a gente tem hoje. Hardware dedicado para cada coisinha significava que a bateria durava dias, às vezes semanas. É verdade. A gente nem se preocupava em carregar todo dia. Era outra vida. Totalmente. Mas, claro, eram aparelhos limitados, né? Sem chance de instalar novos apps, navegar na internet de verdade, nada disso. Eram burros por design, como dizem. Focados e eficientes naquilo que faziam. Perfeito. Mas aí começou a surgir a pergunta, né? E se esse aparelho pudesse fazer mais? E se ele pudesse, pensar um pouco mais? E acho que o primeiro que tentou pensar foi um trambolho, né? Aquele IBM Simon, lá em 1994. Isso, o Simon. Ele já tinha tela de toque, acredita? Mandava e-mail, fax. Olha só, fax. Tinha uns apps básicos, tipo calendário, calculadora. Fax, que loucura. Mas não deu muito certo, né? Não mesmo. Foi um vislumbre do futuro, mas totalmente fora do seu tempo. Era enorme, caro pra caramba, a bateria não durava nada e o processador de 16 MHz, coitado, sofria para dar conta do recado. Não vendeu quase nada, mas a semente da ideia de um telefone inteligente estava plantada ali. Entendi. Para essa ideia vingar de verdade, precisava de mais poder de fogo e de um cérebro mais organizado, certo? Tipo um sistema operacional. Precisamente. Precisávamos de sistemas operacionais móveis. Aí surgiram o Symbian, que foi muito popular nos Nokias antigos, né? Sim, lembro do Symbian. Tinha o BlackBerry OS, o Windows Mobile e mais tarde, claro, vieram o iOS e o Android, que dominam tudo hoje. E esses sistemas exigiam processadores mais capazes, mais memória, gráficos melhores. Não dava mais para ter um monte de chip separado para cada coisinha. Era ineficiente. E aí que entra o nosso protagonista, o SoC. Finalmente. Exatamente. O System on a Chip, SoC.
A grande sacada, a ideia genial, foi integrar os componentes essenciais, a CPU, que é a unidade central de processamento, o cérebro principal, né? Certo. A GPU, que é a unidade de processamento gráfico, para cuidar dos visuais, dos jogos, o modem, para conectar na rede celular, 3G, 4G, 5G. Tudo junto. Tudo junto. Controladores de memória, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, até os processadores de imagem para câmera. Tudo isso num único pedacinho de silício. Pensa num canivete suíço de altíssima tecnologia. É mais ou menos isso. Que demais! E quem foi que começou com essa ideia de juntar tudo? Olha, uma das pioneiras importantes foi a Texas Instruments, a TI, com a família OMAP, lá no comecinho dos anos 2000. Eles foram espertos, combinaram os núcleos de processamento ARM, que já eram populares pela eficiência energética, com DSPs, processadores de sinal digital. DSPs. O que eles fazem? São ótimos para lidar com sinais, tipo áudio, vídeo, sinais de celular. Isso permitiu rodar sistemas operacionais mais complexos, ter câmeras melhores, funções multimídia mais avançadas para os padrões da época. Aquele Nokia N95, lembra dele? Um ícone pré-iPhone com GPS, câmera de 5MP, Wi-Fi. Lembro, um super celular na época. Pois é, ele rodava um chip OMAP da TI. Foi um passo crucial, sabe? Mesmo que a TI tenha saído desse mercado de chips para celular depois. Mas aí veio 2007, Steve Jobs sobe no palco, apresenta o primeiro iPhone e aí o jogo mudou completamente, né? A demanda por smartphones explodiu. Mudou tudo, foi uma revolução. E com essa explosão, a necessidade de SoCs ainda mais poderosos e integrados virou assim, urgente. E quem surfou essa onda muito bem foi a Qualcomm, certo? Com o Snapdragon. Com certeza, a Qualcomm emergiu como uma força total nesse cenário. Em 2008, um ano depois do iPhone, eles lançaram o primeiro chip da linha Snapdragon. E o nome já era uma declaração de intenções, né? Rápido como um estalo, Snap, e poderoso, feroz como um dragão. Marketing bom. Gostei. E qual foi o grande trunfo do Snapdragon para ele se tornar tão dominante, especialmente no mundo Android? Porque hoje ele está em todo lugar, né? O segredo foi a integração agressiva. A Qualcomm foi mestre em colocar tudo que importava dentro do chip. A CPU, claro, uma GPU potente, a Adreno, que tem uma história interessante, veio da Atom. Ah, é? Não sabia. Sim, e crucialmente os modems de conectividade celular. Primeiro 3G, depois 4G e agora 5G. A Qualcomm sempre foi muito forte em tecnologia de modem. Além disso, GPS, Wi-Fi, Bluetooth, tudo num pacote só. Isso foi uma mão na roda para os fabricantes de celular. Porque simplificou as coisas para elas. Demais, simplificou o design das placas, reduziu custos de produção e permitiu fazer aparelhos mais finos e com mais espaço para bateria. Foi uma combinação matadora. Não é à toa que o Snapdragon virou o coração de incontáveis aparelhos Android. Pensa em LG, HTC, Motorola e até muitos modelos da Samsung usam ou usaram o Snapdragon. É verdade. E até hoje a Qualcomm tem uma fatia gigante desse mercado, né? Gigante. Algo em torno de 39% do mercado em receita. É muita coisa. Mas a Apple nunca quis entrar nessa de comprar chip da Qualcomm, né? Eles seguiram um caminho bem diferente. Completamente diferente. A Apple sempre gostou de controlar as coisas de perto, né? Eles apostaram na integração vertical. Em vez de comprar um SoC pronto, eles decidiram projetar o seu próprio, feito sob medida para o iPhone e para o sistema operacional deles, o iOS. Começou com qual? O A4? Isso, começou com o Apple A4 em 2010. E o curioso é que no início, quem fabricava esse chip para a Apple era a Samsung. Olha só, que ironia. Pois é. Mas a partir dali, com a série A, A5, A6, hoje estamos no A17 Bionic, né? Eles tomaram controle total do design do chip. E qual a vantagem disso? Deu certo essa aposta da Apple, porque parece que os iPhones sempre voam, né? Deu muito certo. É uma das grandes vantagens competitivas da Apple. Ao controlar tanto o hardware, o chip, quanto o software, o iOS, eles conseguem uma otimização que é assim absurda. Os chips da série A consistentemente entregam saltos de performance e, muito importante, de eficiência energética a cada nova geração. O celular é rápido e a bateria dura bem. E permite coisas que só a Apple faz, imagino. Exatamente. Esse controle permite inovar com recursos exclusivos,
Por exemplo, a partir do A11 Bionic, lá em 2017, eles incluíram o Neural Engine. Ah, o chip para inteligência artificial, né? Isso, um processador dedicado só para tarefas de IA e Machine Learning. É ele que turbina coisas como o reconhecimento facial, o Face ID, a fotografia computacional. Tipo o modo retrato, essas coisas. Exato. O modo retrato, as melhorias automáticas de imagem que acontecem sem a gente nem ver e também a assistente Siri fica mais rápida. E eles também forçaram os limites da fabricação. O A12 Bionic, em 2018, foi o primeiro SoC para consumidor fabricado em 7 nanômetros pela TSMC. Foi um marco na miniaturização. Falando em fabricação e na Samsung, eles também entraram nessa briga de projetar os próprios chips com força, né? Com a linha Exynos. Sim, a Samsung com a linha Exynos, que na verdade é uma evolução de linhas de chips que eles já faziam antes. A Samsung tem uma vantagem que quase ninguém tem. Ela não só projeta seus chips, como também é uma das maiores fabricantes de semicondutores do mundo. Ela tem as fábricas, a Foundry, como chamam. Ah, então ela pode fazer tudo em casa, digamos assim. Exato, ela tem capacidade de fazer o ciclo completo. Projetar e fabricar. A ideia era clara, ter mais autonomia em relação à Qualcomm, não depender tanto deles e, claro, otimizar os chips para os seus próprios celulares Galaxy. Mas parece que o Exynos sempre correu um pouco atrás do Snapdragon em termos de desempenho. Pelo menos é o que a gente ouve muito, né? Por que será? É uma percepção comum e, em vários momentos, teve fundamento, sim. A Samsung enfrentou alguns desafios, especialmente em equilibrar a performance bruta com o aquecimento e o consumo de energia. Eles até tentaram uma abordagem mais ousada, criando seus próprios núcleos de CPU customizados, que tinham o codinome Mongoose ou Exynos M. Lembra disso? Lembro vagamente. Não deu muito certo. Acabou que eles desistiram dessa ideia em 2019 e voltaram a usar os designs padrão da RM, como a maioria das outras empresas faz. É mais seguro, talvez. Mas uma jogada estratégica bem interessante da Samsung foi a parceria com a AMD, anunciada em 2019. A AMD, a de placas de vídeo para PC. Essa mesma. A parceria trouxe a tecnologia gráfica Radeon com a arquitetura RDNA lá dos videogames e PCs para dentro dos chips Exynos. Começou com o Exynos 2200, que tinha a GPU X-Clipse 920, e continua agora no Exynos 2400, que usa uma versão baseada em RDNA 3. E qual o objetivo disso? Melhorar os gráficos nos celulares da Samsung. Exatamente. A ideia é justamente reforçar a performance gráfica para competir de igual para igual com a GPU Adreno da Qualcomm e com os chips superpotentes da Apple, especialmente em jogos e aplicações mais pesadas. É uma briga boa. Ok. Então temos esse cenário, Qualcomm dominando boa parte do Android, Apple reinando no seu jardim murado super otimizado e a Samsung ali tentando equilibrar as coisas com o Exynos e essa parceria com a AMD. Mas o mercado não se resume a esses três gigantes, certo? Tem mais gente nessa festa. E, com certeza. E tem um nome que cresceu, assim, absurdamente nos últimos anos, talvez até de forma mais silenciosa no início, mas hoje é gigante. A MediaTek. A MediaTek, de Taiwan, né? Eles não faziam chips mais para coisas mais simples antes? Exato. Eles começaram fazendo chips para aparelhos como leitores de DVD, TVs, coisas assim. A estratégia deles para entrar no mercado de smartphones foi, olha, genial. Eles focaram em oferecer SoCs completos, com boa performance, muitos recursos já integrados e o pulo do gato. Um preço mais acessível que os concorrentes. Foram eles que ajudaram a popularizar os smartphones mais baratos, aqueles intermediários que muita gente compra, né? Com as linhas Helio e depois Dimensity. Exatamente. As linhas Helio focadas no 4G e especialmente a linha Dimensity já focada no 5G foram um sucesso estrondoso. A MediaTek conseguiu entregar performance muito competitiva, sabe? Incluindo o 5G rapidinho, recursos de IA, suporte para câmeras boas, em chips que equipam desde celulares de entrada até intermediários premium e até alguns aparelhos considerados topo de linha. E deu resultado essa estratégia. Muito. A MediaTek se tornou a líder mundial em volume de SoCs vendidos. Em números de chips que saem das fábricas, eles passam todo mundo.
Para ter uma ideia, no finalzinho de 2023, eles venderam tipo 117 milhões de chips num trimestre, a Apple vendeu 78 milhões e a Qualcomm 69 milhões no mesmo período. Nossa, que virada. Eles vendem mais que a Apple e a Qualcomm. Em quantidade, sim. Em receita, o dinheiro que entra, a Qualcomm e a Apple ainda estão na frente porque vendem chips mais caros, em média. A MediaTek tem os 23% do mercado, em receita, mas essa abordagem tudo incluído e mais acessível da MediaTek foi fundamental para democratizar o acesso a tecnologias avançadas, sabe? Principalmente em mercados emergentes, como aqui na América Latina, na Ásia, na África. Muita gente teve seu primeiro smartphone 5G graças a um chip Dimensity. Faz todo sentido. Impressionante essa escalada deles. E a China? A gente falou da Samsung, da Apple, americana, Qualcomm, americana, MediaTek, taiwanesa, e a Huawei. Eles também não tinham seus próprios chips, os Kirin? Tinham sim, e eram excelentes chips. A Huawei, através da sua subsidiária de semicondutores, a HiSilicon, desenvolvia os chips Kirin. E olha, muitas vezes os Kirin estavam na vanguarda, sabe? Em termos de eficiência energética, por exemplo, e principalmente em processamento de inteligência artificial. As NPUs deles, as unidades de processamento neural, eram bem avançadas. Eles estavam buscando autonomia, né? Não depender dos outros. Claramente. A Huawei buscava a autonomia tecnológica e também empurrar a inovação. Mas aí a geopolítica entrou em campo de um jeito bem pesado. As sanções dos Estados Unidos, né? Pois é, as sanções impostas pelos EU a partir de 2019 e 2020 foram um golpe muito duro para a divisão de chips da Huawei. Essas sanções restringiram o acesso da Huawei a tecnologias americanas essenciais para o design dos chips e, talvez o mais crítico, ao acesso às fábricas mais avançadas do mundo, especialmente as da TSMC. A TSMC de novo, a fabricante de Taiwan. Ela fabrica para quase todo mundo, então? Para quase todo mundo que não tem fábrica própria, como a Intel ou a Samsung. Apple, Qualcomm, MediaTek, Nvidia, AMD, todos dependem muito da TSMC e da sua liderança em processos de fabricação minúsculos, de 7 nanômetros, 5 nanômetros, 3 nanômetros. E a Huawei foi cortada disso. Exato. Isso forçou a Huawei em buscar alternativas dentro da China e a acelerar seus planos de autossuficiência, de conseguir fazer tudo por conta própria. E eles conseguiram. Parecia impossível na época. De forma surpreendente, sim, pelo menos até certo ponto. Em 2023, eles lançaram um celular, o Mate 60 Pro, com um novo chip, o Kirin 9000S. E a grande notícia foi que esse chip foi fabricado na China pela SMC, Semiconductor Manufacturing International Corporation, usando um processo que, embora não confirmado oficialmente, acredita-se ser de 7 nanômetros, que a SMC chama de N+2. Uau! Então a China conseguiu fabricar um chip avançado mesmo com as restrições? Conseguiu. Talvez não no mesmo nível de performance ou eficiência dos chips mais top da TSMC ou Samsung na mesma época, mas foi um marco enorme. Mostrou uma resiliência impressionante e a capacidade chinesa de avançar tecnologicamente mesmo sob pressão. E isso, claro, acendeu um debate global gigantesco sobre soberania tecnológica. O que é isso exatamente? É a capacidade de um país ou uma região de desenvolver e produzir sua própria tecnologia crítica, como semicondutores, sem depender tanto de outros países. É um tema super quente hoje em dia. Reportando os fatos, as sanções impactaram a Huawei, ela buscou produção doméstica com a SMC e isso gerou discussões sobre dependência tecnológica global. Entendi. Falando em gigantes da tecnologia entrando nessa briga de fazer o próprio chip, o Google também resolveu fazer o seu, né? O Tensor. Sim. O Google, que faz o Android, resolveu também fazer o hardware onde ele roda, de forma mais otimizada, com a linha Tensor, projetada especificamente para os seus celulares Pixel. Mas a abordagem do Google é um pouco diferente das outras, sabe? Em vez de focar só na performance bruta de CPU e GPU para ver quem faz mais pontos no benchmark... Que é o que a gente vê muito, né? Exato! O Tensor é otimizado para inteligência artificial e machine learning. A arquitetura dele é até um pouco incomum. Como assim? Ele costuma ter, por exemplo, 2 núcleos de CPU grandes, os de alta performance, em vez de apenas um como a maioria.
A ideia é que isso seja mais eficiente para rodar tarefas de IA que ficam ativas o tempo todo no aparelho, em segundo plano. Entendi. E o que isso permite na prática para os celulares Pixel? O que o usuário percebe? Permite aqueles recursos que são meio que a marca registrada dos Pixels, sabe? Coisas como a tradução de conversas em tempo real, quase instantânea. Sim. Aquilo é impressionante. As legendas automáticas para qualquer áudio ou vídeo que esteja tocando no celular, o Live Caption. O reconhecimento de voz muito mais rápido e preciso para o Google Assistente. E, claro, muitos recursos avançados de fotografia computacional, como o Magic Eraser, que permite apagar pessoas ou objetos indesejados das fotos com um toque. Aquele que viralizou. Esse mesmo. É a aposta do Google de que a IA é o futuro da experiência móvel. E ter um chip otimizado para isso é a chave. Faz sentido. E para fechar essa rodada de competidores, não podemos esquecer da Xiaomi. Eles também não anunciaram um chip próprio recentemente. O Chase Ring. Anunciaram, sim, a Xiaomi. Eles já tinham tido uma tentativa inicial, lá em 2017, com um chip chamado Surge S1, mas não decolou muito. Mas agora, em 2025, eles voltaram com tudo, anunciando o Chase Ring O1. E parece ser um chip bem ambicioso. O que se sabe sobre ele? Pelos anúncios, é um chip com 10 núcleos, fabricado no moderno processo de 3 nanômetros. Ou seja, a Xiaomi está mirando alto. Para competir com quem? Qualcomm, Apple. Exatamente. Claramente, a Xiaomi busca não só ter um chip de altíssima performance para rivalizar com a Qualcomm e a Apple nos seus aparelhos topo de linha, mas também reduzir a dependência de fornecedores externos, como a Qualcomm e a MediaTek. Talvez antecipando futuras tensões geopolíticas, né? Seguindo um pouco a linha do que aconteceu com a Huawei. É mais uma buscando tal soberania tecnológica. Uau, quanta gente! Qualcomm, Apple, Samsung, MediaTek, Huawei, HiSilicon, Google, Xiaomi. É uma briga de cachorro grande mesmo nesse mercado de SoCs. Como fica o cenário hoje, então? Quem está realmente na frente? Olha, hoje, se a gente pensar em receita, em dinheiro movimentado, o pódio é da Qualcomm, seguida pela Apple e depois pela MediaTek. Elas três dominam boa parte do mercado. A Samsung e a Huawei, com a HiSilicon Kirin, continuam relevantes, claro, mas enfrentando seus próprios desafios específicos, como a gente comentou. A Samsung para igualar consistentemente a performance top e a Huawei para superar as restrições de fabricação avançada. Mas tem um ator aí que é fundamental para todo mundo, né? A fabricante. Exatamente. Tem um ator fundamental que não projeta os chips para vender com marca própria, mas sim o qual quase nada disso aconteceria, a TSMC. A gigante de Taiwan de novo. Ela mesma. A TSMC é a maior foundry do mundo, fabricando chips para a maioria dessas empresas que a gente falou, Apple, Qualcomm, MediaTek, e também para gigantes de outras áreas, como a AMD, Nvidia. Eles estão na liderança absoluta da corrida tecnológica dos nanômetros. Que é aquele número que fica cada vez menor, né? 7 nanômetros, 5 nanômetros, 3 nanômetros. O que isso significa na prática? Isso. Quanto menor o número de nanômetros, mais transistores minúsculos cabem no mesmo espaço físico do chip. E mais transistores significa basicamente mais poder de processamento ou menor consumo de energia. É a chave para fazer celulares mais rápidos e que a bateria dure mais. Hoje, a gente está na era dos 3 nanômetros, com a TSMC e a Samsung liderando, e os 2 nanômetros já estão chegando aí para 2025, 2026. E a Samsung também fabrica, né? Ela compete com a TSMC nisso. Compete. A Samsung também é uma gigante na fabricação e está avançando forte nos 3 nanômetros com uma tecnologia de transistores um pouco diferente e muito promissora chamada GAA, Gates All Around. É uma nova forma de construir os transistores que promete melhorar ainda mais a eficiência. É uma briga tecnológica intensa e caríssima também na parte da fabricação. Entendi. E a grande tendência agora em todos esses chips parece ser a tal da inteligência artificial embarcada, né? Todo mundo falando de NPU. O que é isso? Sem dúvida. A IA no dispositivo on-device AI é a nova fronteira, a grande onda do momento. Praticamente todos os SoCs modernos de todas essas empresas vêm com NPUs, Neural Processing Units. Unidades de processamento neural. Isso. São como se fossem mini-cérebros dentro do SoC.
aceleradores dedicados especificamente para rodar algoritmos de inteligência artificial e machine learning de forma muito rápida e eficiente, sem gastar tanta bateria quanto a CPU ou a GPU gastariam para fazer a mesma tarefa. E como isso muda a nossa experiência com o celular? Muda tudo. Está transformando a experiência de uso. Pensa nas câmeras. Elas usam IA para entender a cena que você está fotografando, se é um retrato, paisagem, comida, noite, e ajustam tudo sozinhas para a melhor foto possível. Pensa nos assistentes de voz que respondem quase instantaneamente porque muito do processamento de voz acontece ali mesmo no chip. A tradução em tempo real que a gente falou. Segurança também. Segurança também, reconhecimento facial, detecção de malwares e a personalização do aparelho, que vai aprendendo seus hábitos para otimizar o desempenho, a bateria. A IA tem em todo lugar. Os celulares de 2025 já são uma prova clara disso. A gente vê designs inovadores, como os dobráveis ficando mais maduros e resistentes, a IA integrada em praticamente todas as funções, a comunicação via satélite começando a aparecer para emergências. E até uma preocupação maior com materiais ecológicos na construção, né? Sim, a sustentabilidade está entrando forte na pauta também. Olhando para o futuro próximo, o que mais a gente pode esperar? Além de chips ainda mais rápidos e com mais IA, claro. Bom, além da corrida para 2 nanômetros e talvez até 1 nanômetro nos próximos anos, que vai continuar empurrando os limites da física. 1 nanômetro? Que doideira! Pois é, a gente vai ver algumas tendências fortes se consolidando. Aquela soberania tecnológica que a gente mencionou vai se intensificar. Países como China, Estados Unidos, União Europeia, todos estão investindo pesado, bilhões e bilhões, para tentar reduzir a dependência da fabricação e da tecnologia que vem de fora, especialmente da Ásia. Então podemos ver mais empresas tentando fazer seus próprios chips. Sim, o Google já sinalizou que o próximo Tensor G5 será totalmente projetado internamente por eles, embora ainda deva ser fabricado pela TSMC em 3 nanômetros. Mas podemos esperar que outras marcas, especialmente as chinesas, sigam um caminho parecido para garantir o fornecimento e ter mais controle. Tecnologicamente falando, além dos nanômetros, podemos esperar ver mais uso de novas arquiteturas de chip. Uma que está ganhando força é a dos chiplets. Chiplets. O que é isso? Imagina que, em vez de fazer um único chip monolítico gigante e complexo, você faz peças menores e especializadas. Um chiplet para CPU, outro para GPU, outro para IA, outro para o modem, e depois monta ele juntos num mesmo pacote, como se fosse um Lego de alta tecnologia. E qual a vantagem? Pode oferecer mais flexibilidade no design, melhorar os custos de produção para chips muito grandes e permitir combinar tecnologias de fabricação diferentes para cada função. É uma tendência forte para computadores e deve chegar com mais força aos celulares também. A integração de IA vai ser ainda mais profunda, pode apostar. Talvez chegando ao ponto do celular conseguir antecipar suas necessidades de forma mais proativa. Meio assustador, mas interessante. Ativa e eficiente no SOCs. Isso é o que vai abrir caminho para óculos inteligentes mais leves e úteis conectados ao poder de processamento do celular no seu bolso. E a conectividade? Já falam em 6G. Já falam. O 5G ainda está sendo implementado em muitos lugares, mas a pesquisa para o 6G já está a todo vapor. Promete velocidades ainda mais absurdas, latência quase zero e a capacidade de conectar trilhões de dispositivos, abrindo portas para aplicações que hoje a gente nem consegue imaginar direito. Mas isso ainda leva uns bons anos, claro. E tem a questão da privacidade e da sustentabilidade também, que você mencionou. Como isso entra na evolução dos SOCs? Entra de forma fundamental. O processamento de IA no próprio dispositivo on-device, que as NPUs permitem, é super importante para a privacidade, porque significa que menos dados sensíveis, como sua voz, suas fotos, seus hábitos de uso, precisam ser enviados para servidores na nuvem para serem processados. Fica tudo ali, no seu aparelho, sob seu controle, pelo menos em teoria. A personalização vai aumentar, mas a ideia é que seja com mais transparência e controle do usuário sobre seus dados. É um equilíbrio delicado. E a sustentabilidade se torna um fator cada vez mais relevante na escolha do consumidor e na pressão sobre as fabricantes. Isso vai desde o uso de materiais reciclados na construção do celular e embalagens, passando por processos de fabricação dos chips que consumam menos energia e água, até a eficiência energética dos próprios SOCs, para fazer a bateria durar mais
e reduzir o impacto ambiental geral do uso do aparelho. Exatamente. É um ciclo completo que está sendo repensado. Nossa, que viagem completa. Dos telefones que só faziam alô e pesavam quase 1 quilo, para esses supercomputadores de bolso fininhos, com múltiplos cérebros de IA lá dentro. E tudo isso girando em torno da evolução frenética desses pedacinhos de silício, os SOCs. O ano de 2025 realmente parece um marco importante nessa história toda, com tantas mudanças acontecendo ao mesmo tempo. Então, no fim das contas, o que tudo isso representa pra gente, pro usuário comum? Olha, representa que o smartphone deixou de ser só um aparelho para ligar ou mandar mensagem, né? Ele se tornou uma ferramenta absolutamente central e cada vez mais inteligente nas nossas vidas. É trabalho, é estudo, é lazer, é conexão social, é quase uma extensão de nós mesmos. E a tecnologia dentro dele ficou exponencialmente mais complexa, mais poderosa, mesmo que a gente não veja diretamente. E a inovação não dá nem o sinal de parar, pelo visto. De jeito nenhum. O ritmo é alucinante, continua acelerado. E isso nos deixa com uma reflexão interessante para o futuro, sabe? Se a gente conectar todos esses pontos, à medida que esses SOCs ficam ainda melhores em integrar mais sensores de saúde, de ambiente, em processar IA localmente de forma mais sofisticada, em se conectar tudo ao nosso redor com 5G, 6G, como a própria definição de smartphone pode mudar nos próximos, sei lá, 5 ou 10 anos. Será que ele vira outra coisa? Talvez. Será que eles vão se tornar proativamente nossos conselheiros pessoais, nossos assistentes de saúde monitorando tudo, talvez até extensões dos nossos próprios sentidos de formas que a gente nem consegue conceber direito hoje? E quais são as implicações, as boas e talvez as mais preocupantes, dessa relação cada vez mais íntima, mais simbiótica e mais inteligente com essa tecnologia que a gente carrega para todo lado no bolso? Fica aí a pergunta para a gente pensar, para a gente refletir. O que vem depois do smartphone como a gente conhece? Esperamos que tenham gostado desta análise profunda sobre os SOCs. Foi uma verdadeira aula, uma viagem fascinante sobre o motor dos nossos celulares. Se você curtiu, se achou interessante, se aprendeu algo novo, não esquece, deixe seu comentário aqui embaixo, seu like e compartilhe esta exploração com mais gente interessada em tecnologia. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdo assim. Até a próxima!